o meu background é na física, tá? Eu tenho especialização, mestrado e doutorado, e a gente fez um doutorado meio estranho, né? Que foi, na verdade, eu fiz na Unesp em Bauru, tanto o mestrado quanto o doutorado, na Faculdade de Ciências, e a Faculdade de Ciências, ela tem formação mais voltada à parte de educação. E o meu doutorado, ele foi um doutorado de sanduíche. Nós ficamos 4 meses na França, e eu tive como orientador o professor Gerard Verlot, e orientador o professor Éder Pires Camargo, que é professor lá na Unesp em Ilha Solteira. E o meu trabalho, ele foi bastante voltado à área de neurociência, embora a minha formação seja física, e não exatamente na área nem de medicina, nem de psicologia, mas eu procurei, então, trabalhar com uma compreensão ali de alguns fenômenos relacionados com a aprendizagem, utilizando uma interface cérebro-máquina, que é um dispositivo que hoje eu vou apresentar a vocês, e que traz essa ideia aí de controle robótico, né, através aí do eletroencefalograma, enfim, né, acho que já é um assunto que talvez vocês conheçam um pouco, né. Bom, nesses anos aí trabalhando no Unisalesiano, eu fui cada vez me especializando mais, a ponto de hoje ter um enfoque bastante voltado à área do que eu chamo de robótica assistiva. Então, essa palavra assistiva não é uma palavra de uso tão frequente na língua portuguesa, mas no inglês é bastante utilizado, né? Então, trata-se exatamente aí de tecnologias que visam, digamos, reabilitar, né? Ou tentar restaurar a saúde aí de pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Então, como eu sei que esse grupo, pelo que o Fábio havia me explicado, né? Vocês formam aí um grupo de estudantes, né, acadêmicos, acho que também de docentes, que buscam trazer um enfoque transdisciplinar, ou melhor dizendo, translacional à medicina, que é quando você envolve diferentes áreas, não é? E você tenta solucionar problemas, ou trazer soluções aí especificamente para a área de medicina, para a área de saúde, envolvendo outras disciplinas. Então, essa é a abordagem transdisciplinar, não é? Que eu acredito que vocês trabalhem, mas também procurando aí, talvez, uma vertente aí de empreendedorismo e tal, né? Então, acredito que eu também pensei nessa palestra, voltado um pouco para essa parte, mas não especificamente ao assunto de empreendedorismo, mas sim de mostrar como que você desenvolve um projeto, como que você vai, então, ali encaminhando, não é, o desenvolvimento desse projeto num ambiente aí acadêmico, considerando ali a presença de estudantes que trabalham com iniciação científica, que trabalham com TCC, enfim, né? E também considerando que o nosso perfil, o perfil da instituição que nós trabalhamos, que no caso é o Unisalesiano não é uma instituição com perfil de pesquisa, porque ainda não temos a formação de departamentos, muito embora vários professores realizem orientações aí de iniciação científica, orientação de TCC, mas ainda nós não temos essa pelo menos nas engenharias, a gente não tem essa caracterização de departamentos. Pode ser que com a medicina isso seja implementado, né? Mas nós ainda não temos essa característica. Até mesmo porque os docentes, eles são contratados por hora aula, né? Nós não somos contratados, alguns são contratados como integral, né? Mas a maioria não. Bom, gente, então eu vou passar a minha apresentação já, que aí a gente já vai computando o tempo aí, tá? Bem, então vamos lá, deixa eu tirar isso aqui. Bom, vocês estão visualizando a minha tela aí, tranquilo?
Estamos sim. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu tive até dificuldade em definir um nome e acabei colocando biomecatrônica, mas o pessoal da mecatrônica, oh, gente, perdão aqui, o pessoal da mecatrônica talvez fosse se sentir muito bem por eu ter feito essa menção aqui, tá? Bom, vamos ver. Então, robótica assistiva, né, e soluções na área de saúde. Bem, até que o software aqui se acostume com a internet, ele demora um pouquinho. Então, eu pensei inicialmente em trazer três a vocês. Como desenvolver um projeto, como tornar a solução eficiente e eficaz, quando você pensa, então, em desenvolver um projeto, e o que deve ficar demorado. Hoje em dia, ainda esses dias, um colega aí entrou em contato com a gente, porque ele quer desenvolver aí uma solução em relação ao Covid, um sistema de desinfecção e tal, e aí então eu alertei para a questão de que, por exemplo, para que você realize para que você desenvolva um equipamento, para a área médica, esse equipamento tem que ser testado, você tem que submeter o projeto ao comitê de ética, é necessário todo um protocolo para que você desenvolva um projeto, não é tão simples assim. E se tratando aí de desinfecção para ambientes hospitalares ou clínicos, o tipo de lâmpada que se utiliza para um equipamento desse, um robô, por exemplo, tem que ser um tipo especial. Então, muitas vezes, quando as pessoas se lançam a desenvolver um projeto na área de saúde, o pessoal muitas vezes tem uma ideia um tanto quanto simplista, porque acha que basta que você desenvolva uma solução e você lance o produto no mercado e está resolvido. E não é assim, já que muitas vezes, dependendo do tipo de equipamento, do tipo de solução, você vai precisar ali, de anos, você vai precisar de uma equipe, e você vai precisar de um conhecimento muito, muito grande, né? Registros, dependendo aí na Anvisa, a utilização de protocolos nacionais, internacionais, dependendo da área. Uma das bibliografias que eu recomendo é esse livro da Pasmino, que é o livro Como se cria 40 métodos para design de produtos. Na verdade, ele traz aqui 40 métodos, né, que a gente pode utilizar independente da área, não é? Mas toda vez que você se lança a desenvolver um projeto, é interessante que você faça um benchmark, que na verdade um benchmark é quando você faz uma pesquisa analisando ali o que os concorrentes, né, o que existe no mercado, tá? E em cima disso, você foca, né, em tentar desenvolver o que nós chamamos de design thinking, que é quando você já tem um foco sobre a solução que você busca, e você já tem um provável cliente que vai ali necessitar determinados itens para aquele projeto. A partir disso, você também pode aplicar um método de projeto que é chamado QFD, que é o Quality Function Deployment, ou desdobramento da função de qualidade, que é quando você tenta extrair do seu cliente, através ali de questionários, né, existe toda uma metodologia para isso, informações da necessidade dele, para você focar nas soluções técnicas do projeto. Então, você tenta saber o máximo possível do seu cliente, o que ele necessita, para, a partir disso, transformar aquelas necessidades em requisitos técnicos, tá? Uma outra técnica que eu utilizo bastante é a matriz morfológica, que na verdade, é uma matriz onde você coloca ali as soluções, ou, por exemplo, os vários tipos de soluções que você possui no mercado, né, ou até outras que estão em desenvolvimento, por exemplo, em universidades, centros de pesquisa, e aí você vai escolhendo os itens em relação àquele projeto. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver uma mão biônica, eu vou escolher, por exemplo, motor. Que tipo de atuador aquele projeto utiliza? Bom, utiliza, por exemplo, um motor linear, um atuador linear. Não, utiliza um servomotor, e assim por diante. Então, você tenta, com essa matriz, escolher alguns parâmetros do seu projeto,
e a partir disso você define o que você vai, então, desenvolver no seu projeto. Temos a técnica também da cinética, e a biônica, eu dou uma ênfase à biônica, porque eu tenho uma formação de biônica com o Bernd Hill, que é um físico alemão da escola europeia, que é justamente você desenvolver soluções a partir de observação de estudos de seres vivos. Então, suponhamos, você quer desenvolver uma garra biônica, uma garra robótica, e você utiliza ali uma inspiração num animal aí na natureza, por exemplo, na Europa, na Alemanha, mais especificamente, nossa, me fugiu o nome agora. A Festo, né? A Festo utiliza de várias soluções aí voltadas à biônica, tá? Bom, eu vou apresentar então, gente, inicialmente essa palestra em duas partes. A primeira eu chamei de neurorobóticas, ou neurobots, e eu trouxe aqui para vocês, tentei também mesclar um pouco de algo relacionado ali à pesquisa na área de interface cérebro-máquina, tá? Que basicamente está descrita de forma, digamos assim, um pouco mais simplificada neste livro aqui do Miguel Nicolesi, né? Vocês conhecem o Miguel Nicolesi, ele é médico, ele é professor pesquisador na Duke University, e o Nicoleles, ele está sendo cotado para prêmio Nobel, e ele realmente desenvolveu aí alguns princípios, tá, voltados à questão neurocognitiva, tá? Ou seja, uma reinterpretação de como os sinais elétricos cerebrais se processam, tá? Já que normalmente se utiliza ali o modelo de Broca, né? O modelo das repartições ali das zonas, né, de ativação cerebral de acordo com as funções, né. Então, eu vou só mencionar alguns, porque são em torno de 10, né, mas a gente não vai ter condições de abordar todos. Então, o primeiro é o chamado, o princípio da distribuição neuronal, que diz mais ou menos o seguinte, né, que quando você envolve o cérebro para realizar determinada tarefa, na verdade, apesar de que aquelas regiões que vocês conhecem, né, como sendo as regiões de máximo potencial evocado, né, ou evocate potential, na verdade, os neurônios que participam estão distribuídos em todo o cérebro, tá? Então, a partir disso, o princípio 2 é o princípio da chamada multitarefa neuronal, que envolve justamente a comunicação elétrica do conjunto de todos os neurônios do cérebro. Nós estamos falando aí de uma quantidade muito grande de neurônios, né? Por exemplo, em automação, quando a gente tem ali uma automação, suponhamos, de uma fábrica, você vai ter ali no máximo, você não chega a mil máquinas, por exemplo, que estão interligadas. Agora, quantos milhares, quantos milhões de neurônios, né, e sinapses nós temos no cérebro, né? Agora, imagina você ter ali um equipamento que vai fazer uma aquisição de dados elétricos cerebrais. É bastante complexo, né? Hoje, as melhores interfaces, os melhores equipamentos processam na ordem de mil neurônios. Não passa disso, tá? Outro princípio que eu coloquei o 2 ali, mas é 3, né? Desculpa a minha falha aí, que é justamente a comunicação inter- e cross-modal e o princípio da neuroplasticidade. Então, a gente vai ver rapidamente algumas dessas coisas aí. Então, a gente já começa com a ideia da neuroplasticidade, que é justamente a ideia que o Nicoleles desenvolve bem, utilizando as interfaces cérebro-máquinas, não é? E que ele apresenta aí exatamente nesse projeto, que é o projeto Walk Again. O projeto Walk Again, ele é o projeto que faz parte de um consórcio internacional de instituições, né?
E quando nós tivemos a Copa de Futebol aqui no Brasil, aquele projeto de desenvolver o exoesqueleto para executar ali o chute inicial para a Copa foi aí parte desse projeto Walk Again, tá? Então ele conseguiu uma equipe aí de quase 200 cientistas, né, do mundo inteiro, que trabalharam sem custo nenhum, pagaram apenas os bolsistas e tal, os alunos, né? E a ideia foi, então, desenvolver um exoesqueleto que fosse, que utilizasse o princípio não invasivo, né? Já que o Nicoleles trabalhava já há muitos anos com implante cerebral, inclusive ele é um dos principais cientistas que desenvolveu justamente os implantes, os microimplantes aí, tá? Mas na época, então, eles acharam mais conveniente que fosse então, utilizado uma interface cérebro-máquina não invasiva, tá? E o resultado disso, né, depois eu vou voltar a falar nesse assunto, tá? Está publicado num artigo que eu vou mostrar depois, foi que eles deram continuidade à pesquisa que eles iniciaram com 8 pacientes tetraplégicos com lesão medular, abaixo da cintura, né? E o que ocorreu, né? Com um tratamento de 1 ano, 12 meses, eles conseguiram que todos os pacientes restaurassem algum movimento ali dos membros inferiores. Obviamente, dentro de um protocolo, que depois eu vou apresentar o artigo desse protocolo, mas esse foi um achado fantástico, né? Inclusive, o pessoal da ACD participou dessa pesquisa aí, tá? Bom, então deixa eu voltar aqui, porque... Gente, me desculpe que a internet aqui, ela é boa, mas a apresentação ela fica um pouco pesada, então toda vez que eu retorno para a tela, ele demora um pouquinho até trazer ali a apresentação, tá? Gente, fica à vontade aí para fazer perguntas ou intervir, né, de acordo aí com a necessidade de vocês, tá? Bom, então esse princípio de neuroplasticidade, né, justamente com essa ideia que eu mostrei ali em relação a você restaurar funções cerebrais. Nossa, ele saiu completamente, me perdoe aqui, tá? Deixa eu pular aqui um pouco, deixa eu adiantar um pouco aqui. É justamente a ideia que o Nicoleles desenvolve bem, utilizando ali as interfaces cérebro-máquina, tá? Ou as Brain-Machine Interface, que eu vou apresentar para vocês alguns desse modelo. Um dos primeiros artigos que o Nicoleles publicou com a equipe dele é esse trabalho aqui de 2005, onde foi um experimento feito ali com a macaca Aurora, né? Que consistiu de utilizar uma interface cérebro-máquina para controlar um braço robótico. Só que esse experimento ele foi feito em três etapas, e eles justamente mediram os neurônios, né, que eram ativados ali de acordo com a tarefa. Então, na primeira parte do experimento, a macaca, ela utilizava o joystick para controlar um braço robótico real mesmo. Então, eles conseguiram mapear quais o grupo de neurônios que estava ativo. Depois, numa segunda etapa, eles, então, retiraram ali o braço robótico real, né, e colocaram ali um monitor ali com um braço robótico virtual, e ela manuseando ali o joystick. E aí, então, eles novamente mapearam a atividade elétrica cerebral e constataram um outro grupo de neurônios ativos nessa ação. E numa terceira etapa, utilizaram, então, agora uma interface cérebro-máquina, que é o dispositivo que você utiliza ali no córtex, né, justamente para efetuar ali a ação de controle do braço robótico virtual. E quando eles mediram, né, essa ação elétrica,
constatou-se que outro grupo de neurônios estava ativo, tá? Bom, há um outro experimento também, que foi um experimento feito com um macaco que caminhava numa esteira, tá? E esse macaco era ligado, esse macaco estava nos Estados Unidos, no laboratório, e havia um robô no Japão, aí com uma internet preparada para isso, né? E aí o que ocorreu? Que o robô respondia aos movimentos do macaco na esteira. Ocorre que chegou um determinado momento, o macaco parou de andar na esteira e ele continuou, e o robô continuou em movimento. E medindo ali a atividade do córtex, né, do macaco, constatou-se que o córtex estava ativo, ou seja, o macaco estava pensando no movimento, e o robô, então, por isso que recebia ali os estímulos elétricos, né? Então, esse experimento também está bem relatado. Bom, eu vou trazer para vocês aqui algumas indicações aí de tecnologias voltadas à interface cérebro-máquina, tá? Bom, a primeira referência que eu trago é o software, é o projeto, é um projeto desenvolvido na França, pelo sistema de saúde, né, pelo que seria o Ministério da Saúde da França, que é o projeto chamado Open Vibe. Esse projeto, pessoal, ele já existe aí há praticamente 20 anos. O que é esse projeto? É um projeto de desenvolvimento de software livre, para que diferentes usuários aí, instituições, inclusive empresas também, possam fazer uso, possam desenvolver a interface cérebro-máquina. Então, a partir desse projeto, várias empresas, inclusive, tá? Vocês aí que estão voltados a essa parte também com a preocupação mais também de empresa, né? A partir disso, várias empresas se utilizaram aí dos protocolos que foram sendo compartilhados, porque OpenVibe é uma plataforma open source, né? Uma plataforma livre, e aí várias universidades, várias instituições, mundo afora, foram desenvolvendo a partir disso. Também eles utilizam aí softwares, né, mais específicos, tá? Então, só para que vocês tenham noção, esse software, ele funciona com interfaces comerciais, igual, por exemplo, eu vou mostrar a interface que eu usei no meu doutorado, que é a Emotive Epoch, tá? E outras interfaces aí comerciais, realizando aí o mapeamento da atividade elétrica, né, com ondas alfa, beta, delta, teta, enfim, tá? Essa interface, então, é uma interface comercial, foi uma das primeiras, na verdade, essa daqui não foi a primeira, mas foi uma das primeiras com maior quantidade de sensores. Ela tem 14 sensores, na verdade, sendo que ela tem 2 sensores de referência, e ela realiza ali um mapeamento bem interessante, né? Inclusive, o software dela fornece atividade ali das várias formas de onda, né? Alfa, beta, delta e teta. E o que é interessante também é que o custo dela é um custo bem baixo, na ordem de acho que de $1.000, né? E essa interface, inclusive, né, a gente ficou sabendo que teve uma participação do pessoal da Unicamp, tá? Mas ela acabou sendo comprada, né? Ela acabou sendo comercializada por uma empresa chinesa, tá? Mas ela é uma das mais antigas e uma das de melhor qualidade. Claro que não para uso médico, né? Nem para uso científico, tá? Mas ela tem uma grande confiabilidade. Nós aí, como nós desenvolvemos o nosso doutorado a partir disso, nós publicamos aí, inclusive esse livro é um livro que foi publicado pela editora da Unesp, né, a Cultura Acadêmica, e a gente tem um artigo nesse livro aí justamente explicando ali como que foi a nossa pesquisa. A gente trabalhou com pessoas cegas, com 3 pessoas cegas, e a gente desenvolveu ali algumas atividades de ensino, né, a pessoa manuseando ali alguns objetos, inclusive com uso de braille, e fizemos ali uma análise detalhada da atividade cerebral. Então, imagina que eu sendo um físico, né, eu tive que estudar aí um tempo
um pouco, né, sobre a atividade elétrica cerebral, tá? É um assunto bem bacana, tá? Bom, aqui estou trazendo uma outra interface comercial. Agora, essa interface ela já tem uma característica totalmente diferente da Emotive Epoch. Essa interface ela é desenvolvida nos Estados Unidos, e o mais interessante dela é que ela é de código aberto, tá? Tanto que ela se chama Open BCI, né? Canto. Ela tem uma versão para 8 canais e para 16 canais, tá? Ela é relativamente barata e ela também é altamente confiável, em virtude aí também do seu custo. Bom, trouxe aqui, gente, apenas para efeito de curiosidade, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas no Canadá existe um pesquisador lá, o Dr. Adrian Owen, que é da Western University. Ele realiza experimentos, pesquisa com interface cérebro-máquina, mas para pacientes em estado vegetativo. Inclusive, eles desenvolveram já todo um protocolo ali bastante complexo em relação à comunicação dos pacientes ali que, digamos, não tem resposta, as respostas aí nervosas, né, ou fisiológicas normais, e que ele consegue ali, através de mapeamento, né, FNRI e outras técnicas aí de neuroimagem, obter ali uma comunicação com o paciente. Que você tem pacientes ali em estado vegetativo, como que você sabe, por exemplo, se essa pessoa está com dor, né? Então, ele consegue ali, entre aspas, treinar essa pessoa, e ela consegue dar uma resposta que ele decodifica ali através de neuroimagem. É muito interessante o trabalho da equipe dele, tá? Bom, trago aqui agora a marca, né, GTEC, da GTEC Medical Engineer. Essa empresa é praticamente a melhor empresa no mundo na área de interface cérebro-máquina, é uma empresa austríaca. Inclusive, questão aí de 2 meses atrás, nós participamos, aí, o Emanuel, o nosso aluno que está aí conosco agora, também participou, né, a gente participou de um seminário que foram 10 dias. Todo ano essa empresa realiza esse seminário, que é um seminário de pesquisa, tá? E ali são apresentados os projetos que estão sendo desenvolvidos utilizando justamente as várias tecnologias que essa empresa desenvolve, tá? Christoph Gürger é o CEO da empresa, mas ele é doutor na área de bioengenharia, tá? Então, eles têm aí soluções para desenvolvimento de laboratório na área de interface cérebro-máquina, e eles também possuem uma solução mais simples, digamos assim, que é o Unicorn, né? Que é uma interface aí a baixo custo, em torno de mil euros, tá? Mas as soluções deles são para laboratório mesmo de pesquisa, tá? Então, essa empresa, até a questão aí de 3 anos atrás, aproximadamente, todas as soluções que eles haviam desenvolvido eram apenas e tão somente para a área de pesquisa e para a área médica. Eles não tinham equipamento que não fosse para a área profissional. E agora, 2 anos para cá, lançaram, então, uma versão mais simplificada, que é chamada Black Unicorn. Eles têm também solução para área específica de medicina, mesmo através aí de ação invasiva, né? Então, interface invasiva, certo? Eles têm todo o desenvolvimento para isso. Então, quem tiver mais interesse pode entrar no site deles, que eles têm bastante coisa sobre isso, tá? Bom, falando ainda um pouco ainda de neuroplasticidade, né? Vamos ver, então, aqui um vídeo rapidinho de uma aplicação em nível experimental, né? Como muitas aí são desenvolvidas, né? De controle robótico utilizando interface cérebro-máquina, mas ainda com algum nível aí de algum nível invasivo, tá? Então, geralmente, esses pacientes aí possuem uma baixa mobilidade física, né?
E o Stephen Hawking, o físico, né, chegou a utilizar uma interface não invasiva, tá? Essa que a mulher está usando aí é uma interface invasiva, né? Então, existe aí várias aplicações. Essas interfaces invasivas, o que acontece, né? Claro que dependendo do país aí, né, pode ser muito difícil você conseguir autorização do comitê de ética para fazer pesquisa com isso, tá, gente? Porque imagina, né, você ter que fazer um implante cerebral, né? Até mesmo o Nicoleles teve muita dificuldade e ainda até hoje existe ali muita resistência de alguns setores lá nos Estados Unidos em relação à questão de implante cerebral. O popstar lá, o Elon Musk, agora fez uma coisa totalmente antiética, questão de alguns meses atrás, se vocês têm acompanhado, né, a divulgação lá do Neuralink, que é um implante também cerebral, né, ele apresentou lá os portos, tal, aquilo ali não se faz, tá? Você não expõe animais, tá? Existe um código de ética aí que você não pode expor a imagem nem de animais do jeito que ele fez, tá? Mas não sei porquê, né? O cara tem muito dinheiro e acaba burlando as regras aí, né? Se um cientista fizer uma coisa dessa, vai ser muito problemático, né? Bom, deixa eu voltar lá. Então, só para que vocês tenham noção, né? É, do tipo de do tipo de aplicação que a gente encontra para a interface. Gente, me desculpa esse problema de ter que sair para apresentar o vídeo, mas realmente não tem outra maneira, tá? Bom, esse outro vídeo aqui já mostra uma aplicação interessante que, por exemplo, você pode fazer para pacientes com esclerose amiotrófica degenerativa, principalmente em estado de pacientes graves, onde a pessoa somente consegue movimentar, por exemplo, os olhos, tá? Então, você realiza um treinamento cognitivo no qual a pessoa ela vai literalmente escrever através do pensamento, tá? É claro que é feito todo um treino, né? É realizado todo um treino cognitivo para isso. Normalmente, um treino cognitivo pode demorar um mês ou 2 meses, depende do que você treina a pessoa, e ela vai, então, escolhendo as letras ali e vai soletrando, literalmente. Esse mesmo processo aí foi usado com o Steve Hawking, também, tá? Mas o dele não era interface invasiva, era interface não invasiva, tá? Então, isso já é bastante conhecido, né? Essa técnica inclusive, de movimentar o cursor também, tá? Ali utilizando simplesmente o pensamento, né? O cursor vai sendo movimentado pelo pensamento. Essa é uma das técnicas, e existe outras, tá? Existem outras técnicas. Essa é uma delas. Voltando aqui, né? Então, fique à vontade aí para perguntar, gente, para me interromper aí, tá? Bem, então agora vamos para a parte 2. Então, nessa parte 1, eu dei uma introduzida muito rápida ali, né, a questão da neuroplasticidade e tal, né? Agora a gente vai para uma coisa mais aplicada, que é o que eu denomino de robótica assistiva, né? Então, a gente vai ver aqui algumas soluções que são integradas à utilização aí das interfaces cérebro-máquinas, tá? Como, por exemplo, o Arneu Spring. Arneu Spring e o Locomat são soluções desenvolvidas pela empresa Rocoma, uma empresa suíça. No Brasil, existem, se não me engano, 3 ou 4 aparelhos desses que eu vou mostrar agora. Inclusive, eu fui visitar em São Paulo a Luci Montoro, né? Que é lá eu fui na unidade da Vila Mariana. No dia que eu fui, não estava atendendo paciente. Então, eu não vi essa máquina funcionando. Mas essa máquina, ela custa aí deve ser em torno de uns R$ 2 milhões. É um equipamento para efetuar ali reabilitação de membros superiores, é um exoesqueleto, tá? O MIT
Na verdade, quem desenvolveu o primeiro projeto de exoesqueleto para membros superiores foi o MIT nos Estados Unidos. Na verdade, o projeto deles, não sei se vocês sabem, mas o MIT, eles têm uma regra, né? Todo projeto que é desenvolvido tem que virar necessariamente produto para ser comercializado, tá? Então, existe uma versão comercial do primeiro exoesqueleto, chama-se Manus, Manus tem outro nome também. Bom, a Rocom é uma empresa suíça, né? Eles possuem esse exoesqueleto aí de membros superiores em várias versões, inclusive uma versão clínica, uma versão mais para uso, digamos, caseiro, né, doméstico, e também uma versão, inclusive, para uso infantil, tá? Bom, agora esse equipamento que vocês vão ver aqui, ele é o Locomate, é um robô para movimentação, para reabilitação de membros inferiores. Esse robô faz parte do protocolo que o Miguel Nicoleles e a equipe dele utilizou naquela pesquisa que eu mostrei o vídeo lá de reabilitação de membros inferiores para pacientes com lesão medular, tá? Que foi lá resultado da pesquisa que começou com o desenvolvimento do exoesqueleto que foi apresentado na Copa do Mundo de Futebol em 2014 aqui no Brasil, tá? Então, o robô executa o movimento ali para a pessoa, né? Enfim, esse robô é um robô. Aqui no Brasil também nós temos, acho que 2 ou 3 desses. Inclusive em Rio Preto, lá na ACD em Rio Preto tem, mas eu não conheci lá a unidade deles, tá? Então, obviamente que é um equipamento já totalmente ali muito bem customizado, né, muito bem desenvolvido, com ajustes e interface ali bastante amigável, né? Para que vocês tenham uma ideia, todos esses equipamentos aí, pessoal, eles são aprovados, né? Na Europa existe legislação específica para isso, tá? Existe ali uma legislação muito forte em relação a vários itens, a todos os itens envolvendo equipamentos robotizados, tá? Ou equipamentos automatizados para uso médico, tá? Então não é uma coisa que simplesmente o sujeito vai lá e desenvolve e pronto. Bom, esse é o artigo então de 2016 que eu mencionei, que eu mostrei aquele vídeo naquela hora, né? Antes, que é justamente nesse artigo é apresentado todo o protocolo que foi desenvolvido, inclusive, se não me engano, são acho que 10 etapas de protocolo, inclusive utilizaram realidade virtual, utilizaram a interface cego-máquina e também o Locomate que vocês acabaram de ver, e também um exoesqueleto para membros inferiores. Ah, sim, esse vídeo aqui é o mesmo, então eu não vou passar novamente, tá? Quem quiser saber mais sobre esse assunto, pessoal, estudem esse artigo aqui, porque vale a pena, é um artigo muito bem detalhado, tá? Onde eles apresentam até de forma ali, bem precisa como que foi desenvolvido o protocolo para esse trabalho aí, né, que durou um ano, com oito pacientes, tá? O pessoal do Brasil participou dessa pesquisa aí, realmente é incrível, tá? O Nicoleles tem vários vídeos explicando sobre isso. Bom, chegamos a um conceito muito utilizado na neurociência, que é o de cognição incorporada, ou embodiment cognition, ou embodiment cognition. Esse conceito, ele foi desenvolvido há aproximadamente aí 10 anos, tá? Tem mais ou menos uma década. Por quê? Porque, na verdade, havia uma dúvida de como que o cérebro associava, principalmente o que se chama feedback visomotor, que é quando você executa uma ação motora e você olha essa ação motora e você vai corrigindo a ação motora através ali da ação de olhar. Então, a explicação
a explicação aí neurocientífica de como você associava as regiões cerebrais responsáveis pela visão, tá? E pela parte motora, até então, os modelos aí não eram muito precisos. Inclusive, eu utilizei os dois autores, né, principais aí que desenvolveram modelos em relação à questão de como que você constrói um modelo cognitivo para explicar quando você constrói, quando você imagina um objeto visualmente falando, tá? Então, se eu disser assim, ó, imagine um elefante cor-de-rosa, tá? Imagine um cubo vermelho. Quando eu peço para você imaginar isso, o seu cérebro ele cria uma imagem, entre aspas, né? Uma imaginação sobre aquele objeto e que se traduz em impulsos elétricos. Porém, algumas pessoas podem ter mais dificuldades e algumas podem até nem conseguir realizar esse processo de visualização por alguns tipos ali de patologia, alguma condição até neurológica adquirida, né, ou genética mesmo, tá? Bom, então eu vou mostrar aqui o conceito ali de cognição incorporada, quando, por exemplo, quando você utiliza ali uma prótese de membro superior, como essa prótese, a Babyonic, que é a melhor prótese que nós temos no mundo, né? Ela custa em torno de R$ 200 mil, tá? No Brasil, nós temos uma empresa que vende dela, que é a Conforpes, né? Na de Sorocaba. Ela é bem avançada, inclusive tem sensores para detecção ali de sensibilidade da superfície, né? Existe uma legislação aí para pessoas que perderam membros, para essas pessoas recorrerem ao governo federal, tá? Eu, inclusive, já pesquisei e vi várias pessoas que ganharam processos aí na justiça para aquisição desse tipo de prótese. Principalmente eu vi alguns militares, alguns ex-militares. Então, lógico, né, uma prótese dessa custa muito caro. Ela utiliza tecnologias aí, principalmente na parte de motor, né, bem, bem sofisticado. Normalmente utiliza motores do tipo linear, tá? Atuador linear, que são atuadores muito caros. E toda a eletrônica dela, né? Ela trabalha com um tipo de sensor que é chamado sensor mioelétrico. Inclusive, a gente já orientou, nós estamos orientando alguns trabalhos sobre isso, tá? Vou pular o vídeo, gente. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena conhecer. Mas para que a pessoa utilize uma prótese, é necessário todo um treinamento, entre aspas, né? Um treino cognitivo bem intenso, tá? Então, em alguns casos, isso pode levar mais de anos, tá? Então, não é tão simples assim para a pessoa utilizar, mas ela consegue treinar ali os nervos, né, e os músculos, principalmente das costas, quando a pessoa perdeu o braço. Bom, isso aqui já é um sistema também de reabilitação bilateral, utilizando ali o princípio dos neurônios espelho, ou os mirror neurons, né? Ou seja, o que ele faz aqui? A mão direita, entre aspas, é a mão saudável, e essa mão esquerda aqui provavelmente seria a mão que o paciente sofreu ali um AVC ou um AVE, um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico. Então, o que acontece? Você executa o movimento com a mão saudável e o exoesqueleto vai reproduzir o movimento ali daquela mão que foi afetada. Então, é demonstrado que, com o passar do tempo, o cérebro vai reaprendendo, entre aspas, ele vai recrutando os neurônios das regiões aí que ele acha que seja. O Nicolério até faz uma brincadeira em relação a isso. Ele diz que os neurônios
não, funcionam como uma democracia e não como uma coisa autoritária, porque justamente o próprio cérebro se encarrega de recrutar neurônios das várias regiões do cérebro, tá? Quando ali tem uma perda devido a um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico. Então, inclusive, a gente está desenvolvendo um projeto semelhante a esse aqui, tá? Então, nesse caso aí, o cérebro ele vai reaprendendo, né? Justamente o processo de cognição incorporada, mas também de neuroplasticidade, né? Bom, a próxima ideia aqui é a ideia de valência emocional. Valência emocional é um conceito dentro de neurociência e é ligado à chamada cognição emocional. O que é cognição emocional? A cognição emocional é tudo aquilo que se refere a estímulos sensoriais que possam atuar de forma positiva, entre aspas, né, em relação à autoestima do paciente, tá? Então, quando você tem uma pessoa que, por algum motivo, privado, né, aí dos sentidos, né, ou de ações aí fisiológicas, como caminhar, né, pegar um objeto e tal, quando você consegue que essa pessoa realize alguma tarefa, isso é muito positivo do ponto de vista emocional, né? Então, isso é chamado valência emocional, tá? Bom, eu vou apresentar aqui dois vídeos, um deles é do exoesqueleto Atlas, que foi desenvolvido na Espanha, por uma universidade pública espanhola, e, na verdade, esse projeto aqui é um projeto open source, ele está descrito totalmente numa tese, né, de doutorado, e até a patente dele está livre na internet, tá? E, curiosamente, a professora, a pesquisadora principal desse projeto, que ela é docente, que é a doutora Helena Garcia, ela é fundadora da empresa Mars Bionics. É curioso porque no Brasil, infelizmente, professores que são docentes, né, ou pesquisadores que são de universidade pública, não podem ter empresa na mesma área, né? No Brasil, isso, infelizmente, é proibido. Bom, o que acontece? Essas crianças aí são acometidas aí de várias disfunções, inclusive a esclerose amiotrófica, né? Vocês conhecem aí. E aí, como consequência disso, você tem aí vários efeitos aí, né, degenerativos, como, por exemplo, malformações, né, tecidos que podem necrosar, escoliose, pneumonia, disfunções respiratórias e até trombose. Então, no caso da criança, né, a criança está em desenvolvimento, é importante que você possa ter uma solução, no caso aqui um exoesqueleto, inclusive com um andador também que eles desenvolveram especificamente para isso, para que a criança fique na posição ali vertical e ela vai executando, então, periodicamente esse tratamento. Na verdade, é um tratamento mesmo, né? Uma terapia. Lógico que essa criança ela não vai andar nunca, né? Por causa aí da sua condição degenerativa, né? Mas pelo menos ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Principalmente dos seus órgãos internos aí, né? Então, desse projeto aí participam várias universidades, aqui está mencionando a Université Paris Descartes. Então, muito bacana. Inclusive, esse exoesqueleto, pessoal, ele é um exoesqueleto projetado com características diferentes de um exoesqueleto para adultos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali uma solução que é utilizada no exoesqueleto, que é justamente o sistema de articulação ali do que seria os joelhos, né? E do quadril, tá? Que é uma tecnologia chamada, é isso que ela está mostrando aqui, que é chamada de Harmonic Drive, que é um sistema de articulação bastante complexo, né? E que a gente está querendo implementar nos nossos projetos, mas que é algo muito caro também, né? Semelhante à articulação utilizada nos robôs, isso que ela estava mostrando aqui, tá?
cada articulação dessa, existe uma empresa aí que é a empresa Maxon, que é uma empresa suíça que fabrica esses motores. Cada motor desse custa em torno de R$ 200 mil para você importar, né, se você pagar imposto. Então, realmente não é algo barato, tá? Bom, gente, já são 19h55, espero que vocês me deem mais um tempinho, ainda temos pelo menos aí, eu acho que mais, pelo menos uns 20 minutos ou mais, tá? Pode ser? Pode ser, Fábio? Pode sim, o pessoal tá gostando aqui da aula. Pode continuar, tio. Tranquilo? Tranquilo. Saiu aqui, nossa senhora. Ai, ai, gente, perdoa aqui, tá? Vou puxar aqui sem querer eu escapei ali, tá? Agora tem que retornar aqui. Ela, como eu disse, ela está muito pesada, acaba que dando uns bugs aqui, tá? Mas é normal, deixa eu tentar voltar no ponto que nós estávamos. Vou tentar correr um pouco mais, tá? Deixa eu ver onde que eu estava aqui. Ah, tá. Acho que estamos aqui, tá? Bom, então agora, gente, nós vamos mostrar o nosso esqueleto, tá? Para membros superiores, que esse aqui foi um concurso que nós ganhamos em 2016, patrocinado pela US, que é Instituições Universitárias Salesianas, tá? E nós recebemos US$ 10 mil na época para desenvolver esse projeto, tá? Tivemos a primeira versão, que é essa que vocês estão vendo, aqui foi o dia de apresentação desse TCC, tá? Alunos da engenharia mecânica, e agora nós estamos com outro grupo de alunos que eles estão aperfeiçoando esse projeto, tá? Então, é um exoesqueleto para membros superiores, semelhante ao projeto que vocês viram lá do Armeu Spring, tá? Só que, veja bem, nós gastamos aqui, não gastamos gastamos até agora os R$ 20 mil para desenvolver esse projeto. Ele é desenvolvido com motor de passo, tá? Motor de passo é um tipo de motor utilizado em automação, mas que não é o motor mais indicado para isso, tá? Existe, como eu falei, né, existem motores mais específicos, mas que custam muito, muito, muito caro mesmo, tá? A versão que os alunos agora que vão apresentar esse ano, ela já vai ter algumas implementações com sensores e tal, e provavelmente a gente vai introduzir aí talvez uma interface cérebro-máquina e provavelmente também um sistema com realidade virtual, tá? Então, esse equipamento ele foi todo projetado de forma robusta, né? Então, vocês viram ali que ele é feito em alumínio, né? Mas com material bem para aguentar mesmo, porque o nosso objetivo é utilizar esse equipamento na clínica de fisioterapia do Unisalesiano, tá? Então, esse é o nosso objetivo, realmente, para ser um equipamento de uso clínico, né? Bom, esse é o nosso exoesqueleto de membro inferior, tá? Foi a primeira versão, apresentada em 2018, por alunos também da engenharia mecânica. Então, o meu objetivo era que esse exoesqueleto fosse open source, ou seja, de código aberto, né? Tanto a parte de programação quanto o desenho dele, né? Inclusive, inicialmente a ideia foi que ele fosse as peças fossem desenvolvidas na impressora 3D por uma questão de custo, né? E realmente a gente testou, algumas coisas deram certas, outras nem tanto. Aqui está simulando o movimento do exo executar o movimento de levantar e agora o movimento da caminhada, tá? Então, observe que essas peças em branco, né, foram feitas na impressora 3D. Tivemos alguns problemas aí, tá, que eu não vou mencionar aqui agora, né, mas depois a gente pode conversar. Depois nós refizemos essas engrenagens já com metal, né. Esse exo foi preparado para uma paciente real mesmo, que é uma senhora, que é professora, inclusive ela estava no dia da apresentação do TCC, ela é paraplégica, ela está na cadeira de rodas aqui, sofreu um acidente de carro, que essa senhora aqui é a professora Carla, né, coordenadora da Educação Física,
ou da educação física, da fisioterapia, o Fernando Henrique, meu colega, né, que trabalha sempre, a gente sempre trabalha em conjunto, né, o professor Rodrigo, que também foi orientador do projeto, que o marido da, da paciente, a filha dela também estava aqui. Então, foi muito emocionante, porque essa foi uma primeira versão. Nós estamos numa versão aprimorada desse projeto, que depois foi desenvolvida por alunos da mecatrônica, aqui o projeto rapidinho. Então, nós temos uma segunda versão desse exoesqueleto, tá? Já com um projeto semelhante aos melhores projetos aí que nós temos. Acho que eu vou tirar o vídeo, não vou mostrar esse vídeo, não, vou deixar. Porque, na verdade, esse projeto, ele deu certo de um lado, né, ele foi todo construído, foi todo projetado, porém ele teve alguns problemas ali funcionais, né, porque ele foi todo feito na impressora 3D e ele quebrou, né, enfim, mas ele está bem aprimorado. A nossa intenção é utilizar um motor, uma articulação semelhante a essa que vocês estão vendo aí, que é essa da Maxim, que eu falei para vocês, que custa R$200 mil apenas, tá? Bom, temos aqui, pessoal, agora um outro tipo de trabalho que nós fazemos, que é já utilizar as mãos biônicas, né, ou as próteses, e também com exoesqueleto, né. A gente partiu do projeto lá dessa ONG aí, que é Enabling the Future, né, que desenvolve aí as próteses, né, as próteses não funcionais, tá, feitas aí na impressora 3D, né. A partir disso, nós estamos desenvolvendo, então, um exoesqueleto para a mão, tá, baseado naquele exoesqueleto que vocês viram lá. Bom, aqui já nós temos o objetivo também de utilizar o controle do movimento da prótese de mão, né, e talvez também de membros inferiores, usando o nitinol, que é um fio, tá? Essa pesquisadora é uma alemã, ela desenvolveu uma pesquisa justamente para desenvolver os fios, porque para você utilizar esses fios de nitinol aí, esses fios têm que ser muito finos, e realmente é muito difícil você construir. Nós fizemos uma parceria com uma empresa, que é a Fortune Metals, perdão, uma empresa norte-americana que desenvolve esses fios aqui. Aqui é um aluno meu de mecatrônica que, na época, fez um teste com este fio, tá? É um fio que você aplica uma tensão, uma voltagem nele, e ele, então, ele então contrai ou ele expande, tá? Esse nitinol é utilizado em extension, que o médico lá realiza, como se diz, o cateterismo, né? E é utilizado também em ajuste de prótese dentária, né? Bom, aqui nós estamos com um zoom aqui mostrando justamente esse fio, tá? Então, qual a vantagem disso aqui em relação ao uso de um motor numa prótese? É justamente o fato de que esse material trabalha com pouca corrente elétrica, tá? Então, seria uma vantagem muito grande. Porém, esse material é um material muito caro, tá? E nós conseguimos algumas amostras, fizemos alguns testes. Eu não vou mostrar o vídeo, eu separei aqui um vídeo para mostrar, mas para não demorar muito, eu vou pular esse vídeo, tá? Aqui, gente, um projeto que nós desenvolvemos, uma solução que foi para aquela senhora que vocês viram lá no vídeo, que foi um lift de transferência, ou seja, um guincho para a mobilidade de uma pessoa, tá? Depois nós tivemos uma solicitação do coordenador da medicina, o professor Poleto, para que desenvolvesse esse equipamento, mas para o laboratório de anatomia que vocês têm lá no Salesiano, que é justamente aquele guincho que transporta cadáver, tá? Então, esse projeto aqui foi feito dentro de uma disciplina que eu leciono no segundo semestre, que é automação industrial. Então, é um guincho elétrico. Um equipamento desse, para você comprar comercialmente, ele custa quase R$20 mil, tá? Bom, deixa eu passar, gente, senão vai demorar muito, né? E depois, então, os alunos, esse mesmo grupo de alunos, desenvolveu
o lift que tem lá no laboratório, está lá no laboratório de anatomia, né, para transporte de cadáver, mas já com uma versão um pouco diferente. Ele foi todo feito em inox. O Unisalizano pagou esse projeto aqui, tá aqui tá uma animação dele, tá? Então ele tem um contrapeso aqui de quase 200 quilos, né? Porque o projeto é diferente, mas muito bem feito, né? Um projeto muito bacana. E nós estávamos nos preparando para desenvolver um outro lift desse para colocar na piscina da clínica de fisioterapia lá do Salesiano, mas acabou não dando tempo. Meu Prezi aqui parece que bugou, não. Tudo bem. Já estamos indo para o final, tá? Bom, esse aqui é um projeto que o Emanuel, que o meu aluno aí está presente, vai dar continuidade. O que é esse projeto? Esse projeto ele pode ter vários nomes. Clinostat Random Positioning Machine ou Rotating Wall Vessel. Na verdade, um equipamento que é utilizado para estudo de microgravidade. O que é um ambiente de microgravidade? A NASA desenvolve bastante pesquisa em relação a isso. A ação da gravidade, do campo gravitacional, altera as propriedades farmacológicas dos medicamentos, tá? Então descobriu-se que os astronautas, quando iam para as missões aí em estação espacial ou fora da Terra, inclusive, apresentavam diversos problemas de saúde, inclusive o próprio Marcos Pontes relata que ele teve vitiligo, tal, alguns têm descalcificação, tal. Então a NASA começou a estudar o efeito da ação de campos gravitacionais abaixo do G, né, que é o 9,8 metros por segundo quadrado. Então, o que acontece? Existem três maneiras de você estudar isso. Ou você está numa estação espacial, né, ou você prepara um laboratório num avião que vai cair em queda livre, ou você então desenvolve um equipamento desse que vai trabalhar como se fosse um giroscópio, tá? Só que com uma velocidade determinada, né? Para que ele anule o efeito do campo gravitacional, tá? Esse equipamento, na verdade, nós desenvolvemos um protótipo dele, e essa foto que vocês estão vendo aí é justamente de um projeto que já foi desenvolvido numa iniciação científica e no TCC que eu orientei, no qual o aluno desenvolveu ele fez um software para simulação ali do efeito da ação do campo gravitacional. Realizamos um convênio com a PUC do Rio Grande do Sul, porque a PUC ela tem um laboratório de microgravidade, tá? É o único laboratório no Brasil nessa área de microgravidade. No ano passado, em 2020, orientei um grupo da Universidade de Concórdia, no Canadá, para uma competição que é o IGEM, na área de biologia sintética, porque eles iriam desenvolver um equipamento desse. Esse ano também a gente continua orientando aí esses alunos em relação a esse projeto. Esse ano, provavelmente, o meu aluno Emanuel vai dar continuidade a esse projeto, montando, né, já o protótipo, uma outra versão do protótipo, na verdade. Nós desenvolvemos duas versões do protótipo, mas agora a gente vai, provavelmente, finalizar a montagem desse protótipo que vocês vão ver agora no vídeo aqui, tá? Ele é bastante sofisticado, na verdade, ele inicialmente foi projetado para trabalhar dentro de uma estufa com temperatura controlada, com iluminação controlada, enfim, né? Mas provavelmente a gente não vai, agora nessa primeira etapa, montar dessa maneira, tá? Também a ideia é que esse projeto seja todo de código aberto, tá? Para a gente disponibilizar aí para outras instituições. Se vocês pesquisarem na internet, existem vários equipamentos parecidos com esse aí, tá? Então, esse daí, a ideia é que ele trabalhe aí num ambiente com uma temperatura controlada. Esse projeto que vocês vão ver aqui, ele foi feito, né, inclusive está na minha casa aqui, mas já com materiais bem mais simples e tal, né? Para o uso contínuo desse aparelho, aqui já é a parte eletrônica dele,
é preciso que seja um aparelho bem robusto, por causa que ele tem que ficar ali horas e dias, né, na verdade, num ambiente ali refrigerado, tal. Então é mais complicado você ter um equipamento sensível, né, que possa danificar as partes mecânicas e eletrônicas devido ao efeito da temperatura, né? Então, tem que ter certos cuidados. Bom, gente, já estamos finalizando. Aqui é o site do nosso laboratório. Esse site não está atualizado, está sempre desatualizado, e eu estou sempre muito incomodado com isso, mas apenas uma... Aqui não temos todos os projetos, não estão aqui todos os projetos, certo? A gente pretende desenvolver uma versão bilíngue ou até trilingue desse site, né? Mas a gente está atualizando aqui, como se diz, os projetos aqui, tá, gente? Então, desculpe aí, mas o site não está atualizado, certo? Bem, e também no meu canal do YouTube, eu tenho lá os vídeos, né? Tenho a maioria dos vídeos que eu mostrei, e outros também, em relação a projetos aí, principalmente em algumas coisas relacionadas à robótica também, né? A robótica industrial, tá? Não vou apresentar isso. Mencionei aqui algumas referências bibliográficas. Bom, acho que é isso, gente. Ufa, 1h10 praticamente, eu acho que foi esse tempo. Professor, apesar de o senhor dizer que os slides estão pesados, seria possível ter uma slide para a gente conseguir assistir todos os vídeos, essas coisas todas? Fábio, eu não te ouvi bem. Seu áudio Melhorou? Melhorou. Apesar dos slides estarem pesados, já me perguntaram aqui se o senhor consegue disponibilizar para que a gente consiga assistir os vídeos que estão nos links. Sim, sim. Eu passo para você o link ali da apresentação do Prezi, aí tem todos os links. Tá ok. Né? Tá ok. Gente, estou aberto a perguntas, a críticas também, né? A críticas, a dúvidas. Gente, olha, eu não sou médico, tá, gente? Eu não sou da área de saúde, tá? Então, por favor, a terminologia técnica aí de vocês é muito complexa, né? E as ideias também, mas gostaria que vocês ficassem à vontade para perguntar, para criticar, enfim, né? Não sei se vocês gostam desse assunto, não sei se vocês se interessam por isso, tá? Mas estamos aí. O professor, eu queria agradecer, eu achei que foi excelente, uma visão muito legal, assim, a gente eu, por exemplo, nem sabia que desenvolvia tanta coisa aí na universidade, e achei muito bacana, e eu peço que você possa compartilhar mais com a gente, para a gente poder estar acompanhando esses trabalhos, e às vezes você está desenvolvendo alguma coisa mais para frente, né, alguma coisa... Muito obrigado. Né, achei muito bacana, parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. É o que eu falo, nós, né, veja bem, vocês que são... Vocês estão em que período, em que ano do curso lá no Salesiano? A gente tá misturado aqui, mas tem gente no segundo ano, no primeiro, e nós estamos no terceiro agora. Ah, legal. Então, talvez vocês não tenham tanta interação com o pessoal das engenharias, né? As engenharias no Salesiano, elas são antigas, se não me engano, eu não tenho certeza, mas os primeiros cursos devem ter começado em 2004, eu acho, né? Tivemos engenharia de telecomunicações, mecatrônica, são cursos bem antigos, telecomunicações acabou fechando. E tivemos também engenharia de bioprocessos, que infelizmente, há 2 anos atrás, fechou, né? Mas o que ocorre, né? Para você desenvolver projetos na área de saúde é muito complicado. Por quê? Porque os alunos de engenharia, normalmente, eles não têm disciplinas voltadas à parte de saúde. Então, por exemplo, para você fazer um exoesqueleto, você precisa ter conhecimento de biomecânica. E a biomecânica, ela é um assunto à parte dentro da área de vocês aí, não é?
E como que você faz para pegar um estudante ali de engenharia que está acostumado apenas com máquinas e máquinas e máquinas, e entender princípios de funcionamento a parte de goniometria, por exemplo, né? Como que você... Então, é difícil. Então, eu sempre digo, quando vem algum aluno, principalmente da nossa área mesmo, de engenharia, querendo desenvolver algum projeto na área de saúde, eu sempre digo o seguinte, olha, não faça um projeto sem ter um orientador da área de saúde, seja de medicina, de fisioterapia, enfermagem. Por quê? Porque vocês não têm conhecimento técnico sobre a área, né? Então, já tivemos vários projetos aí, principalmente no pessoal da mecatrônica, né? E eu sempre digo, olha, tenham pelo menos um orientador da área de saúde, né? Então, Marilívia, obrigado do seu comentário e nós estamos realmente à disposição aí para interagir com vocês, tá? Professor? Pois não, Fábio. Boa noite. Boa noite. Eu sou professor aí também do Salesiano, sou professor da medicina e sou responsável pela Liga. Todo esse pessoal aí, nós estamos todos juntos para poder... Parabéns. O tema da Liga é sair da casinha, para você ter uma ideia. Parabéns pela apresentação aí, eu acho que foi extremamente didática. É um tema, assim, muito peculiar, é um tema muito fora da nossa realidade. Sim. Porque eu estava até vendo com meu filho hoje, Sim. Ele está no 6º ano e está tendo robótica. Eu passei a vida inteira sem saber o que era robótica. Nossa, então é uma realidade completamente diferente, né? Sim. O senhor falou bastante aí dos pacientes sequelados, né? Exato. A nossa realidade é assim, a gente vê muitos jovens, principalmente vítimas de acidente de moto, Sim. E aí que sofrem trauma raquimedular e todas as consequências do trauma raquimedular, seja do ponto de vista mecânico, seja do ponto de vista funcional, com relação ao aparelho urinário, aparelho digestório, tudo. E é muito interessante saber que a gente tem uma disciplina extremamente interessante no Salesiano, com diversos projetos de pesquisa, essa interface é extremamente interessante. E eu tenho uma pergunta que é extremamente simples, só que eu acho que vai ser um desafio o senhor responder para a gente. Quando que nós poderemos ver uma pessoa vítima de trauma raquimedular ou um tetraplégico andando de forma autônoma na rua? Quando que nós vamos ver isso? Bom, você me colocou na parede, hein? Literalmente. Eu sei que existem pesquisas, existe até já desenvolvimento com aplicação inclusive, se não me engano, com o próprio nitinol, diretamente no corpo, já invasivo mesmo, ou seja, esses fios, esses filamentos, né, já implantados no próprio corpo da pessoa, fazendo o papel ali desculpa a minha terminologia, porque eu não sou da área, tá? Mas fazendo o papel ali dos nervos, né, ou dos ligamentos. Eu até ia apresentar um vídeo, né, de um robô que o pessoal fez em relação a isso. Mas a sua pergunta, com certeza, ela vai mais nessa direção e não na direção do uso de exoesqueleto, não, né? Porque o exoesqueleto realmente é um monstrengo, né, na verdade, né? Eu acho que o sonho de todo médico é ver um paciente sequelado de forma grave, estar, se não completamente recuperado, Exato. Pelo menos em boa parte recuperado e com as suas atividades diárias, seu trabalho adequadamente norteado, tudo, tentar pelo menos levar uma vida normal, porque a gente sabe que esses pacientes têm uma vida bem complicada em todos os sentidos, né? Exato. Mas respondendo assim de forma mais otimista, essas pesquisas em relação ao uso de interfaces cérebro-máquinas, elas avançaram muito. Então, hoje você tem aí várias soluções utilizando interface cérebro-máquina de forma bastante promissora, mas
naquela pesquisa que eu mencionei ali do artigo de 2016, ali do Nicoleles, né, na verdade, eles utilizaram várias técnicas, né, eles utilizaram a realidade virtual, né, utilizaram o treino cognitivo com a imageria mental, né, que é justamente quando você estimula o cérebro através ali de imagens, né, e também eles utilizaram a interface cérebro-máquina e também o Locomat, que é aquela máquina que você viu lá da Rocoma, e também um exoesqueleto para membros inferiores. Essa pesquisa ela foi muito promissora porque, pela primeira vez, se demonstrou a possibilidade de você ter ali, digamos assim, uma neuroplasticidade, né, não dependente ali da coluna vertebral diretamente, não é? Então, isso foi, na verdade, um achado, né, meio que, não vou dizer ao acaso, mas isso não era algo esperado, né, ou seja, quando a equipe do Nicoleles desenvolveu ali aquele exoesqueleto, que especificamente foi montado para aquela apresentação do chute da Copa, eles não tinham a intenção de depois, na continuidade, né, desenvolver essa pesquisa com pacientes aí lesionados, né? Mas aconteceu que deu certo, né, na verdade. E basicamente o Nicoleles, né, ele está bem à frente disso, não só ele, mas toda uma equipe ali, então o pessoal também lá da Suíça, né, da Universidade Federal de Lausanne, né, e também a empresa GTEC, né, que principalmente ali o Dr. Christoph Kircher, né, que ele é o CEO da empresa, mas ele é um dos maiores pesquisadores também do mundo, e justamente porque é uma empresa que desenvolve as interfaces, né. Então, eu sinceramente, eu vejo de forma muito positiva o uso dessas interfaces aí, né, porque evitaria ali uma ação mais invasiva, né, necessitando ali cirurgias de alta complexidade, né. Mas é claro que todo esse processo aí de reabilitação depende ali muito da idade da pessoa, o gap ali entre o que aconteceu, né, se foi um acidente e tal, e a reabilitação. Então, são vários fatores que influenciam nesse processo aí, né. Mas eu acho que nós já temos aí perspectivas bastante otimistas em relação a isso. Eu mesmo, quando eu fiz o doutorado na França, eu participei de um seminário que foi dado lá no Collège de France, e eu fiquei emocionado, né, quando eu vi lá o grupo de cientistas mencionando o Nicoleles. E eu, na época, quando eu vi aqueles exoesqueletos, eu pensei assim, nossa, que coisa mais na verdade, arcaica, né, ultrapassada, que você vê um troço daquele, você logo pensa, nossa, isso é um monstrengo, né? Mas hoje esses exoesqueletos estão muito mais leves, né? Eles estão muito mais, digamos assim, amigáveis, e eu acredito que em pouco tempo a gente possa ter aí exoesqueletos bem mais acessíveis, né? Até economicamente falando, né? Porque hoje para você importar um motor daquele ali é um absurdo, né? É uma coisa caríssima, não tem condições. Eu fiz um orçamento aí para importar uma interface cérebro-máquina que custa mil euros, saiu 20 mil reais pagando imposto. Agora, você acha que a gente tem condição, né? Então, você tem que participar aí de edital público aí da FAPESP, da FINEP, para tentar financiamento pesado, né? Então, nesse ponto, acho que a gente, que é docente, a gente tem que se unir para tentar fazer projetos aí para conseguir verbas, né? Para essas pesquisas, né? Porque não é barato, né? Um atuador linear, para você desenvolver uma mão biônica, ele custa, cada um, ele custa quase 3 mil reais. Se você for importar, né? Imagina quanto sai isso, né?
Então, eu acho, professor Fábio, que a gente deveria aproveitar o momento aí, né, e tentar reunir esforços, né, para fazer alguns projetos aí que possa trazer recursos mesmo, né. Você trabalha em que área? Eu sou urologista. Ah, sim. Eu sou docente aí do terceiro termo da medicina. Certo. Estou há mais ou menos 2, 3 anos na faculdade. E como a gente fica muito preso só naquele período ali dentro de um determinado setor, a gente sim. não conhece. Eu desconheci esse potencial da área de engenharia do Salesiano, né? Não foi apresentado a gente, nada. Mas é uma coisa extremamente interessante, porque eu sou orientador de TCC também, Sim. e eu gosto eu estou fazendo meu doutorado aqui na Unesp, e eu gosto também da área de pesquisa, né? Eu vejo as instituições privadas, principalmente no país, elas desenvolvem muito pouca área de pesquisa, Sim. talvez por escassez de recurso, na questão Exato. de financiamento, tudo, né? Mas Exatamente. eu acho que é um dos preceitos da universidade, é pesquisa, extensão e ensino, né? São os 3 Exato. preceitos da universidade que devem ser aplicados a qualquer local. Sim. Realmente não é fácil. Por exemplo, eu mencionei que a gente ganhou um concurso aí que foi em 2016. Não sei se você sabe, mas o Salesiano, eles têm uma instituição chamada IUS. Você já ouviu falar? Não, desconheço. Então, é que não é muito divulgado, né? Assim, faz parte da IUS todas as faculdades salesianas dos Estados Unidos para baixo. Então, eles têm recurso. Anualmente, geralmente a cada ano ou cada 2 anos, eles lançavam edital de um concurso onde eles davam uma verba. Não era muita coisa, mas pelo menos era alguma coisa, né? E eu acho, não tenho certeza, né, que se a gente fizer algum projeto, né, elaborar algum projeto em conjunto, e a gente solicitar a eles, né, através aí do André, o André sempre participa de um evento que eles realizam, se não me engano, é no Chile, tá? Eu acho que na PUC lá do Chile, se não me engano, tá? Mas eles têm recursos porque eles reúnem aí verbas, né, de todas as universidades, todas as faculdades salesianas das Américas, exceto os Estados Unidos, mas todas elas. Então, é um meio também, né, que eu acho que a gente pode tentar cavar alguma coisa, né. Justamente. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, professor Edival? Não, é só dizer que todo mundo aqui, a maioria que eu conversei aqui, gostou muito da palestra. Parabéns, muito obrigado por disponibilizar aí dar essa aula para gente. Espero que volte mais vezes para dar aula para gente. Foi um prazer, foi uma satisfação minha, uma grande honra para a gente estar podendo, uma grande responsabilidade a gente estar assim, conversando com vocês, porque a gente acredita sempre, eu sempre acredito nessa questão da interação, né, da inter e da transdisciplinaridade. A gente não consegue, hoje nós vivemos num mundo totalmente conectado, né, e eu digo sempre para os alunos que não tem condições de você fazer as coisas sozinho, tá? Então, é muito bacana essa iniciativa de vocês. Parabéns pela Liga, né? Eu acho que a Liga ela vem de encontro mesmo a uma necessidade aí que, com certeza, vocês têm, mas que outros cursos também teriam, né? E eu acredito que vocês vão impulsionar muitas coisas boas aí dentro do Unisalesiano e também apresentar isso a outras instituições. Eu tenho certeza disso, que esse trabalho de vocês vai dar muitos frutos, né? Parabéns mesmo, professor Fábio, né, ao Fábio André também pelo convite, e estamos à disposição, viu, gente? Um prazer, tá? Muito obrigado aí, professor Edival. Obrigado. Eu agradeço a presença de todos aí. Foi mais uma palestra de excelência para a gente. E nós já convidamos para uma próxima vez aí, para poder abrilhantar nossos eventos aí também, tá?
e que nós possamos fazer excelentes e fortes parcerias dentro da universidade também. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Uma boa noite a todos aí, um bom descanso para todos. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais.